Bom dia a todos. Muito obrigado pela participação de todo mundo, principalmente pelas professoras, pelos palestrantes, uma dedicação enorme pelos pagantes. Começar apresentando cada um. Carai Mirim, líder da comunidade indígena Ecoá Paranapuã, localizado no município de São Vicente, no Parque Xixová, Jacuí. Temos o Odair José Pereira, que tem 36 anos, nasceu em São Luís, do Maranhão. É formado em História pela Universidade Católica de Santos, a Unisantos, e em Produção Cultural com certificação do Senac. É professor da rede pública de ensino do município de Praia Grande. É autor do livro Não Somos Bandidos, a história da Escola de Samba X9, e o coautor do repertório Pontes para a História da Escravidão. Atualmente tem como foco de estudo o desenvolvimento da cultura negra em Santos no século XIX. Eu vou passar a voz para o Caraí agora. Bom, pessoal, bom dia a todos, né? Quero imensamente agradecer, primeiramente, pela oportunidade de estar aqui com todos vocês. Passar um pouco do que é a cultura guarani, né? Já ao longo dos séculos, muitos anos vem traçando essa batalha em relação ao território. Acho que nas mídias, em várias redes sociais, algumas de vocês talvez estejam acompanhando do acontecimento hoje, atualmente no Brasil, em relação aos povos tradicionais indígenas do Brasil, né? Não só aqui em São Paulo, na faixa litorânea, mas também em outros estados que ocorrem esse grande retrocesso, né, em relação aos povos tradicionais. Não só dos indígenas, mas tem os outros povos quilombolas, ribeirinhas, povo caiçara, povo negro, mas quem mais sofre com esses processos que estão acontecendo são os povos tradicionais indígenas, né? Desculpa, se você puder falar um pouquinho mais perto do microfone, que está bem baixinha a sua voz, tá. A gente não consegue ouvir. Tá bom. E agora? Agora ficou melhor. Tá bom. Então, eu vou falar um pouco, né, porque hoje, infelizmente, no Brasil, acontece vários retrocessos, né, em relação aos povos tradicionais, né, que hoje dificilmente são pouco valorizados por conta da sua cultura, né. Eu acho que o não indígenas hoje vê o indígena de uma forma, de uma outra forma, né. Hoje, no caso, eu, para participar junto com vocês, passar um pouco do conhecimento, né, do indígena, talvez vocês costumam ver um indígena totalmente diferente, né, lá atrás, nos livros, né, que conta a história do índio, né, como ele é na cultura dele, né. Hoje, eu participo de várias palestras, né, e as perguntas são a mesma coisa, né. Como que um indígena hoje, né, consegue manter a sua cultura com esses atuais, né, vividas hoje, né. No caso, como que você consegue, né, manter a sua cultura, sendo que você hoje usa redes sociais, roupa, tênis, celular, né? Então, hoje as perguntas são essas, né? Eu participo de várias palestras, né? Então, os alunos e outras pessoas que estão ali sempre perguntam isso, né? Então, a cultura, isso é vivida, né? Não é simplesmente como que ele deve ser, né? A gente ainda mantém a nossa cultura, falamos a nossa própria língua, né? Na aldeia, né?
a gente só fala em português quando a gente está fora da aldeia, né? Quando participa em outros eventos, né? No caso, são minoria que consegue falar em português, né? Porque ele vive dentro da aldeia. Então, ele é um indígena, a comunidade dificilmente consegue falar em público ou em reuniões, em palestras, né? Os adolescentes e as crianças falam somente a língua dele, a nossa língua mesma, né? Então, no caso eu consegui porque aprendi a falar, né? Estudei fora da aldeia, né? Então, eu consegui captar ou aprender na escola não indígena, né? Só que hoje, atualmente, existe escola também dentro da aldeia que são ensinadas as duas línguas, né? A língua portuguesa e a língua materna que eles falam, né? No caso, a língua materna, a gente aprende somente a escrita, né? Porque a gente já fala a nossa língua. Então, a escrita, a gente estuda para conseguir escrever na nossa língua. Então, é um pouco, né, que eu estou passando para vocês conhecerem, né? E na aldeia, no caso, onde a gente vive, é totalmente normal, né? Porque hoje, infelizmente, a sociedade fora, os conhecimentos e os saberes, né, de não indígenas se instalou dentro de todas as aldeias hoje, né? Quando a pessoa que não conhece, né, a história de como que foi lá em 1500, quando foi descoberto, entre aspas, né, que nós indígenas, conhecemos como invasão, né, dos europeus na época. Então, é um pouco que a gente aprendeu com os europeus, né, a usar roupas, a comer outras comidas, né. Então, da nossa cultura mesmo, a gente não esqueceu, né? A gente mantém ainda com os mais velhos, com os mais conhecido como pajé, né? Mas a gente chama como tiramõe, a pessoa que conhece espiritualidade, o remédio tradicional. Então, tudo isso a gente ainda mantém, só que, é, no caso, sempre as pessoas sempre conhecem o indígena pintado ou sem roupa, né? É uma coisa um pouco bem fora do contexto, vamos dizer assim, porque a gente também se atualizou, a gente também obteve o conhecimento, né, das regras, né, que o governo impôs no Brasil. Então a gente tenta de uma forma viver no mundo como cidadão normal, né? Mas não esquecendo da nossa própria cultura, manter ainda dentro da comunidade o conhecimento, passando para outras gerações o conhecimento, né? Então, um pouco do que eu queria passar para vocês que estão aqui ouvindo e somente também agradecer, né? Porque são poucos espaços que a gente consegue falar da cultura, né? Passar um pouco do conhecimento do nosso próprio conhecimento, né? Não sei se eu nem acompanhei um minuto aqui, mas eu costumo falar bastante, então no caso, se eu passar do minuto, alguém avisa aí, né? Porque na nossa cultura, a gente fala, não tem um minuto de término, né? Os mais velhos falam até acabar a sua fala, mas a gente respeita os minutos que vocês impõem. Sei que na cultura de vocês sempre foi no tempo, né? E na correria também. Então, eu entendo perfeitamente essas partes. Até um pouco da história, né? Um pouco da cultura que eu estou passando. Não preparei nada para apresentar para vocês. Quem sabe um dia eu preparo vídeos ou alguma coisa da cultura que a gente sempre faz dentro da aldeia, desde a pintura, a dança, o canto, né? A cerimônia. Então, é isso. Um show de apresentação, né, gente? Importante estar sempre informado da nossa cultura.
natal, né, da nossa civilização natal. Para quem não está acompanhando desde o início, quiser fazer pergunta, pode ir perguntando no chat ou levanta a mão, que aí no final da apresentação vai poder fazer pergunta. Agora eu vou dar a palavra para o professor Odaí, e pode ir. Opa, pessoal, vocês conseguem me ver e me ouvir? Sim. Ok? Então tá bom. Então, primeiro, eu gostaria de fazer esse agradecimento à Paty. É a segunda vez que ela me convida aí para conversar com vocês. A primeira foi presencialmente. Ao Gustavo, que deu esse suporte aí, porque eu também sou muito leigo em relação a essas ferramentas tecnológicas. É o Guilherme. E é um pouco... Guilherme. Eu lembrava que era com G. E é sempre um pouco difícil a gente conversar assim, né, por meio desse tipo de mecanismo, porque falta aquela coisa do olho no olho mesmo, que é essencial para uma conversa, né? Então a gente perde um pouco disso. Mas aí eu vou tentar ir levando a conversa, e eu vou tentar tratar isso também como uma conversa, os pontos que não ficarem amarrados, ou as dúvidas que forem surgindo, vocês podem depois indo perguntando, né? Mas eu acho que esse tipo de conversa é um pouco mais difícil, mas vamos lá. Quando a gente conversou sobre o tema, que seria diversidade cultural no Brasil, e aí pensando nessa palavra, né? Quando a gente pensa em diversidade, a gente pensa num conjunto de possibilidades. Aí a gente tem o nosso país, que é o lugar que a gente vive, o Brasil, e a cultura. A cultura é basicamente o que nos separa dos outros tipos de animais aqui na Terra, né? Porque essa é a nossa capacidade de reproduzir e nossa capacidade de criar, né? Sejam elas crenças, artes, morais e algumas formas de tradições. Então a gente tem sempre a cultura como todo esse comportamento aprendido ao longo da existência humana. Mas, ao mesmo tempo, enquanto o Carai falava aí agora há pouco, eu não lembro, eu acho que é Caraí, né? A forma correta de se falar. Enquanto ele falava, eu fui pensando exatamente. como isso. Então, como às vezes as pessoas elas pensam a cultura ou as formas tradicionais de existência da humanidade como algo estático, né? Então, por exemplo, a mesma forma como algumas pessoas pensam a cultura indígena como algo estático no tempo, como aquele ser que viveu lá em 1500 e hoje vive de uma maneira muito parecida. Às vezes, essa mesmo tipo de ideia se aplica a algumas povoações no continente africano, ou mesmo a ideia sobre a África, né? Quando a gente pensa em continente africano, a gente pensa num todo homogêneo, e às vezes a gente desconsidera as várias diversidades que existem ali naquele continente. Então, é sempre difícil a gente manter uma cultura, esses povos tradicionais, ao mesmo tempo acompanhar as mudanças tecnológicas e civilizatórias que existem aí na nossa sociedade. Existe, claro, essa necessidade de manter, né, porque é o que te liga ao teu passado, aos teus parentes, à tua existência, à tua comunidade, mas, ao mesmo tempo, a roda do mundo sempre segue. E os indígenas, assim como outros povos tradicionais ao redor do mundo, eles estão acompanhando isso. Enquanto ele falava, eu lembrei de um quadro que eu vi na escolinha do professor Raimundo, não sei se alguém assistiu, nesse domingo, tem um personagem lá que é um indígena, e aí, enquanto ele falava, teve um barulhinho assim na casa dele, que parecia com um pássaro. E aí o professor Raimundo perguntou, olha, é um pássaro aí na sua casa? E aí ele disse, não, é minha Hilux que está ali e o alarme soou. E ele sempre faz essa crítica, no sentido de que o indígena ele também acompanha as mudanças da sociedade, mas, ao mesmo tempo, ele está ali também tentando manter a sua tradição, né? Mas a tradição, ela só é tradição quando ela consegue ser replicada na atualidade. Então, e mesmo a tradição, ela nunca se mantém como há 100 anos atrás. A tradição ela também vai incorporando elementos novos. Então, quando a gente fala, por exemplo, da cultura caiçara, ela não é uma cultura estática. Ela não é mais aquele pescador que saía com o seu barco talhado de uma determinada árvore
e vinha com seu alimento e tinha um modo específico de vida. A cultura caiçara ela vai se modificando ao longo do século XX e hoje a gente tem, hoje, lógico, é muito mais difícil a gente conseguir identificar o que seria essa cultura caiçara, mas ela permanece viva nas sociedades da Baixada Santista. Então, a cultura, a essência da cultura é também sempre adequar coisas novas ao que você já tem e que você pretende manter vivo, né? Eu acho que é basicamente isso o entendimento do que a gente tem como cultura. Não sei se ficou claro assim, essa primeira parte do que eu falei para vocês, né? Então, uma coisa que a gente sempre fala hoje, atualmente, assim, é que sobre relativismo cultural. Então, antigamente achava-se que um determinado tipo de cultura era superior às demais. E aí a gente está falando basicamente das culturas europeias, dos portugueses, dos espanhóis. Então, quando eles chegam aqui, quando eles têm o olhar deles sobre os indígenas ou sobre os negros escravizados, eles vão determinar que aquela cultura deles era superior, porque eles sabiam se vestir, porque eles sabiam comer, porque eles sabiam falar, e aí eles julgavam aquela outra cultura como um modo inferior de existir. Hoje em dia isso não existe mais, né? As pessoas que estudam cultura, elas tentam entender a cultura a partir do próprio ponto de vista, do ponto de vista existente dentro daquela sociedade. Então, se eles agem de uma forma, a partir de um determinado hábito, eu não posso, não é válido eu comparar com outras formas de existir, né? Aí eu posso ir pensando em alguns exemplos, né? Então, por exemplo, se eu for pensar, o Guilherme, quando fez a apresentação, disse que eu sou maranhense. E aí eu lembro que quando eu era jovem no Maranhão, as pessoas, quando morriam, elas eram veladas dentro de casa. E aí, quando eu chego aqui, isso não existe. E quando eu falo isso para algumas pessoas, é meio até assustador, né? Como assim? Você tem um morto no centro da tua sala. Mas para mim faz todo sentido, porque eu venho daquela cultura. E para mim, o que não faz sentido é a pessoa nunca viveu no ambiente que ela vai ser velada, né? Ela vai ser velada ali 12 horas naquele ambiente. Então, por que ela tem que estar lá? Para mim, o sentido é, se ela viveu todo o tempo de vida naquela casa, o mais normal é que ela seja velada e vá para o cemitério só no momento que ela foi enterrada, porque ali é que vão estar as pessoas próximas dela, o vizinho, enfim, todas as pessoas. Então, existe também todo um cerimonial em torno do velório. Do lugar de onde eu venho, que é São Luís, e mesmo das cidades vizinhas, em alguns momentos o velório se assemelha a uma festa, porque o cara vai lá, quando ele chega, tem dominó, tem uma dama, tem as pessoas conversando, enfim, o que ameniza um pouco o clima de tristeza. Se a gente olhar com o nosso olhar daqui, aquilo não faz nenhum sentido, porque para a gente, para as pessoas que vivem e moram na Baixada Santista, o velório deve ser feito em um outro lugar, né? Então, isso que é o relativismo cultural. Eu tentar entender a cultura do outro a partir do seu próprio ponto de vista, do seu ponto de vista, que é um exercício muito difícil, mas é sempre necessário, inclusive, de empatia para que eu entenda o outro e para que a gente consiga conviver melhor com essas formas de diversidade cultural. E o Brasil é um país muito rico em diversidade cultural. Então, quando a gente estuda o Brasil, a gente sempre fala, até de maneira também já tradicional, das nossas 3 matrizes. Uma é indígena, a outra é europeia e a outra é a africana. Cada uma dessas civilizações contribuiu de formas diferentes para a existência do nosso lugar, né? Então, a gente vai ter a influência europeia, claro, nas instituições, na religião católica. Mais recentemente, a gente tem uma influência europeia e também norte-americana das religiões neopentecostais, chamadas evangélicas, porque, como eu disse, a cultura está sempre se transformando. A gente tem a influência indígena nas formas de falar, na alimentação, enfim, em alimentações que a gente usa no dia a dia, como a tapioca, que é uma coisa que faz parte da minha alimentação. E a gente tem a influência negra também
nas formas de falar, a gente tem a influência negra na alimentação, a gente tem a influência negra na agricultura, na forma de extração de metais preciosos. Enfim, cada uma dessas culturas cada uma delas foi dando sua contribuição de forma diferenciada. É claro que dentro desse jogo de força, o europeu, ele discursivamente, ou seja, quando eu quero falar sobre cultura brasileira, dentro do discurso, o europeu sempre se teve ali como um cara que contribuiu mais. Mas dentro dessa luta histórica, cada um vai ter uma contribuição diferente, como eu disse, né? E a gente percebe de uma forma muito presente essas culturas negras e a cultura africana também. Sem essas culturas, o Brasil nem de longe seria o que nós somos hoje, né? Inclusive em relação à força de trabalho e extração da terra, extração do material que vai fazer a riqueza aí de uma elite nacional, porque essa elite ela não punha a mão numa enxada, quem punha eram esses brancos pobres, ou os negros escravizados, ou os indígenas que também foram escravizados e exterminados. Então, cada um vai ter a sua contribuição, claro, dentro desse encontro. E aí, também, quando a gente pensa em cultura, a gente pode pensar ela de formas diferentes, né? A gente tem uma cultura popular, a gente tem uma cultura nacional, a gente tem uma cultura de massa, a gente tem também o que a gente chama de cultura erudita, que seria uma cultura mais elitizada, enquanto a cultura popular é essa cultura do povo, essas culturas tradicionais também, como foi citado aí. E a gente percebe essa presença, por exemplo, do africano muito nessa cultura popular brasileira. Então, quando a gente pensa na cultura brasileira, no que a gente chama de cultura popular, e aí isso é um detalhe importante, a cultura popular, na maioria dos países, ela vai ser elevada à categoria de cultura nacional. O que seria uma cultura nacional? É aquilo que vai dar identidade a um país. Então, de repente, quando você pensa na Argentina, você pensa no tango. Quando você pensa nos Estados Unidos, você pensa no homem que se faz, né? No homem do trabalho. E aí, quando você pensa no Brasil, você tem alguns símbolos que são significados como próprios do Brasil. Então, sei lá, a gente tem o futebol, a gente tem o samba, a gente tem o carnaval. Isso são culturas que, num dado momento, elas eram populares, ou seja, elas eram compartilhadas entre as populações mais pobres, mas que, num dado momento, os governantes perceberam que se eu elevar essa cultura popular ao nível de cultura nacional, eu posso acomodar as pessoas que vivem nesse país e eu posso até fazer com que o pobre se sinta parte da nação, porque eu vou dizer que o Brasil é samba. E aí o pobre é que faz samba, ele vai se sentir parte dessa nação. Então vejam que a cultura da elite, a cultura da classe média, ela nunca é uma cultura nacional. Ainda mais num país como o Brasil, que a grande massa é sempre pobre. A cultura nacional ela é uma cultura popular, ela é uma cultura do povo. Sei lá, na Alemanha, que é um país com uma classe média muito grande, a gente tem aquela coisa da... Oi? Oi, chegou! Eu estava faltando. O pessoal... Tá. Então, na Alemanha, a gente tem aquela coisa da racionalidade alemã, que são aquela coisa da ideia de que o alemão ele é muito prático e ele é muito burocrático. Isso também é parte da simbologia da cultura alemã que foi dada no momento pela burguesia alemã. Então, na Alemanha, a gente tem uma cultura que é produzida pela burguesia, pela classe média, que trabalhava no serviço público, e aí isso passa a significar ser alemão. A racionalidade, a seriedade com que eles fazem a coisa. Quando a gente pensa no alemão, a gente associa isso, né? A gente não associa ao brasileiro, que é o cara do jeitinho brasileiro. Isso a gente não identifica isso dentro da cultura alemã. Então, no Brasil, a cultura nacional ela é uma cultura popular. E a cultura popular, muitas vezes, ela é identificada como uma cultura negra, como eu disse para vocês. E também, como eu disse antes, essa cultura popular ela não é estática. Ela permanece, ela vai sofrendo alterações sempre ao longo do tempo. Então, sei lá, se eu for pensar no samba, ele é uma música que vai incorporar elementos da cultura negra,
ou seja, os tambores, a forma de cantar, mas ao mesmo tempo ele vai incorporar elementos da cultura europeia, que são os instrumentos de corda. Você tem lá no momento o violão, até o que foi incorporado mais recentemente nos anos 90, nos anos 80 a 90, que é o banjo, que era um instrumento muito usado nos Estados Unidos. Então, essas culturas elas estão sempre passando por um processo de transformação, né? No Brasil também, a gente tem essa influência na religião, a cultura negra ela é muito presente dentro dessas religiões de matrizes africanas, que vem sofrendo também já há algum tempo alguns ataques. Eu estava vendo um estudo esses dias que dentre as religiões, a cultura negra, as religiões de matrizes africanas são as que mais sofrem com ataques relacionados à violência. Então, isso também tem um elemento de racismo, claro, a gente sabe. E aí eu falei também do carnaval, ou seja, só para finalizar, cada um vai dar a sua contribuição de uma forma diferente para a gente ter esse caldo que a gente chama de Brasil. Inclusive, quando a gente pensa em Brasil, um dos símbolos é a mistura, né? Então, quando a gente viaja para alguns outros lugares, os pratos das pessoas não são tão misturados como o nosso, que a gente mistura tudo dentro dessa alimentação. Então, a mistura de raça, a mistura de elementos da culinária sempre foi dado como um símbolo de cultura nacional. Então, só para finalizar, a gente precisa sempre ter esse olhar crítico para o que é o Brasil, porque isso foi construído e para poder acomodar alguém, né? Para poder fazer com que as pessoas se sintam parte daquilo. Então, eu preciso entender em que momento aquilo passou a ser construído e ter um olhar crítico àquilo, porque de repente aquilo não me representa. Os caras podem dizer que samba é brasileiro e o cara nunca tenha ouvido um samba, né? Então, acho que o olhar crítico é o mais importante e as culturas elas estão sempre se renovando aí. Acho que é basicamente isso, pessoal, que eu tinha para falar. De novo, um show de informação, né, gente? O mais importante para a gente aqui que está sentado agora em casa é se armar com as informações. E eu, como pessoa branca, que sou aliada a todas as lutas, eu digo que a melhor coisa que a gente pode fazer é realmente estar integrado e entender todas as situações. E é basicamente informação é tudo. Vamos começar com as perguntas. O Evaldo Gonçalves perguntou provavelmente para o cara aí, quais costumes indígenas principais você acredita que resistirão à influência dos não indígenas? Olha, acho que o que a gente mantém... Cara, aí a gente não consegue te ver. A gente não consegue te ver. Só um minutinho. Então, pessoal, a pergunta, né, que foi feita, olha, a gente está aqui desde 1500, né, só que como o palestrante, o meu amigo que está aí, falou, né, houve-se várias mudanças, só que a gente conseguiu manter, né, a nossa tradição, né, desde a alimentação até o nosso conhecimento tradicional, né. Acho que o que a gente não conseguiu manter da cultura as vestimentas, né, porque por conta dos anos que foram, né, mudando, né, a geográfica do Brasil, a gente foi perdendo espaço, né? A gente foi perdendo as florestas, as folhas medicinais, né? O que a gente tirava da própria natureza, a gente já não conseguiu mais achar, né? Por conta disso, hoje, dificilmente a gente vai conseguir tirar todo o que a gente conseguiu manter lá em 1500, né? Lá em 1500 a gente tinha bastante áreas, né, que a gente conseguiu tirar da própria natureza, né? Só que hoje também a gente tem essa preocupação da preservação ambiental, né? Essa coisa de não desmatar, né? De deixar mais os animais, né? Se multiplicar. Então a gente consegue manter ou
mostrar ou passar ainda, né, para as outras gerações indígenas, né, com os anos, né? Quando o ano indígena Guarani chega na comemoração dele, os mais velhos costumam trazer essas alimentações lá antigamente que a gente consumia, né, nesses anos que a gente tem as nossas comemorações, né, do ano Guarani. Então, a gente ainda mostra, passa ainda, né, para os adolescentes, para as crianças, só que não no cotidiano do dia a dia, né? No dia a dia é totalmente diferente, né? A gente consome as alimentações normais, o que vocês consomem também, né? Arroz, feijão, macarrão, né? Mas tem anos que a gente costuma, como que eles falam, se tratar das alimentações que não são da nossa própria consumo, vamos dizer assim. Então, a gente faz uma cerimônia onde os pajés conseguem fazer com que o nosso espírito, o nosso corpo, né, se renove com os alimentos tradicionais servidos naquele ano, para os adolescentes, para os jovens, para toda a comunidade que vive dentro da aldeia. Então, isso é contínuo. Todo ano a gente faz esse processo de costume, vamos dizer assim. Né? É uma cerimônia, no caso, que faz com que o que a gente digeriu de alimentação que é de fora, que não é totalmente natural, né? Que é basicamente artificial, né? Refrigerante e outras alimentações que não são do nosso consumo, né? A gente consegue todo ano fazer com que a gente, no nosso organismo, né? Se renove com a nossa própria alimentação, né? No caso, a gente planta na aldeia os nossos plantios, né? Desde a comida tradicional, desde as ervas medicinais. Eu acho que no convívio a gente, no caso, para sair fora, tipo, ir para a cidade, né? A gente tem que, infelizmente, a gente tem que ir com roupas, tênis, alguma coisa assim, né? Porque lá na cidade é totalmente diferente dentro da aldeia, né? Dentro da aldeia a gente é livre, mas na cidade já é uma outra coisa como que a gente vai sair, né? Então, na aldeia a gente é livre e fora a gente já é totalmente preso, vamos dizer assim, né? A gente tem que acatar com as regras da cidade, né? Que ali pode, ali não pode, ali pode fumar, ali não pode fumar, ali é o local público, ali não é local público, ali é propriedade, ali é... Então, a gente, dentro da aldeia a gente é livre, mas eu acho que a cultura, as tradições, a gente ainda mantém, né? Só no convívio que a gente, alguns pontos a gente conseguiu pegar e colocar dentro da aldeia, né? No caso hoje, as pessoas perguntam, Gilson, como você consegue falar em português? Eu aprendi na escola da cidade, né? Mas como assim você vive na aldeia? Como? Normal, eu vivo dentro de uma casa, eu vejo TV, vejo televisão, vejo noticiários, tenho Facebook, tenho Instagram, tenho celular, tenho WhatsApp, né? Isso não faz com que eu não seja um indígena, né? Não é simplesmente eu usando uma roupa, usando celular, que eu deixei de ser um indígena, né? Então, é uma coisa que a gente mantém, mas a gente somos um pouco, tipo, passar esse conhecimento somente para a comunidade indígena, né? A gente nunca pegou uma coisa para se engrandecer lá fora. Tipo, gente, vou pegar uma coisa que eu conheço, vou colocar ali para que as pessoas conheçam e dali eu vou ganhar recursos, né? Ganhar uma coisa, vamos dizer assim, vou ser um milionário com os conhecimentos do meu próprio povo, né? Isso nunca passou
dentro da cabeça de um indígena, né? Tanto é que a gente não vê um indígena milionário, né? Porque ele guarda os conhecimentos só para passar para os seus filhos, para os seus netos, né? Que para manter somente ali dentro da comunidade, não levar fora para o conhecimento, né? Para que ele ganhe com aquele conhecimento, né? Então, a gente mantém dentro o conhecimento, as tradições, a sabedoria dos mais velhos dentro da aldeia, né? Porque, infelizmente, no Brasil existem pessoas que sempre pegam essas peças, esses conhecimentos e leva, só que ele simplesmente pensa em si mesmo, né? Não pensa nos outros povos. Não, eu vou levar o conhecimento desse povo ali para ajudar essas pessoas, né? Infelizmente, no Brasil, pessoas desse pensamento existe bastante, né? Então a gente mantém mesmo a nossa própria cultura, nosso conhecimento, só que a gente não leva lá fora, né? Porque existem pessoas que sempre pegam esse conhecimento de um povo tradicional e quer ganhar com isso, né? Então, existe outras aldeias que participam, levam o conhecimento, só que não leva todo o conhecimento que foi repassado para ele por conta disso mesmo, né? De saber que existem pessoas que querem ganhar com esses conhecimentos mais ainda, né? Então a gente mantém, né, a nossa alimentação tradicional, só que a gente mantém dentro da aldeia, né? A gente não divulga, né, esses conhecimentos por conta disso, né? Então é isso. Eu acho que nas vestimentas mesmo, né? Que a gente antes era somente não usava roupas, né? Acho que o que a gente não conseguiu manter, eu acho que é essa parte, mas não porque a gente não queira, né? É porque é necessário. Como que a gente vai receber uns alunos na aldeia ou em outros eventos da nossa? Eu acho que as pessoas vão se assustar, né? Não tem como, porque vai ser censurado, isso é falta de respeito, as pessoas vêm aqui sem roupa, somente com a pintura, entendeu? Então, hoje acontece isso no Brasil. Então, a gente tem esse conhecimento, né? Então, eu acho que é basicamente isso. Ainda rola um preconceito muito grande, né? A próxima pessoa que eu pergunto é a professora Patrícia. Professora... Oi, tô chegando aqui. Eu tenho várias perguntas, como sempre, né? Adoro esse assunto, é um assunto que me chama bastante atenção e eu acho que a gente precisa discutir muito sobre isso. Uma hora é muito, muito pouco, né? Para a gente falar sobre essa temática. Eu queria fazer uma pergunta, e como apareceu um comentário aqui da Elaine Cristina, eu vou aproveitar a minha pergunta e vou associar, vou tomar a liberdade, tá, Elaine, de juntar a minha pergunta com a sua observação. Eu queria que vocês falassem um pouco, no caso, primeiramente o Caraí, depois eu volto a fazer a pergunta para o Odair, que eu também tenho pergunta para ele. Mas principalmente para o Caraí, algumas coisas eu fiquei assim pensando. Primeiro, eu queria que você comentasse sobre essa questão do seu nome indígena e do seu nome brasileiro, né? Não sei se é assim que você chama o nome, enfim, outro nome, que você é conhecido como Gilson, né? Apelido, como Gilson. Muitas pessoas te chamam de Gilson. E quando eu falei com você, eu também te chamei de Gilson. E depois eu perguntei, você se reconhece como? Aí você falou, Caraí Mirim. E aí foi assim que eu até gravei no meu celular. Editei ali o seu nome, porque eu acho que a gente tem que ter essa questão muito bem organizada na nossa cabeça, né? De respeito também, como a pessoa se reconhece. E eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão de, você falou, né, que vocês mantêm a cultura de vocês aí dentro, tentam de alguma forma, né, se manter com algumas produções, mas em alguns momentos vocês também precisam desses outros recursos, né, da comida, enfim, são várias pessoas que fazem parte da aldeia, eu já fui aí uma vez, então eu dei uma passeada aí também, e aí eu queria que você falasse um pouco como é que
como é que vocês conseguem esses recursos? E aí, por isso que eu até falei da Elaine, porque ela perguntou assim, mas vocês, alguém chega a trabalhar fora, né? Porque, por exemplo, você comentou que vocês têm acesso à tecnologia, e esse acesso à tecnologia, ele vem de onde? Eu sei que aí na aldeia vocês têm a conexão, né? Vocês usam uma internet, não sei, acho que do próprio parque, né? Mas eu queria saber, assim, que você falasse um pouco mais sobre esses acessos que vocês têm, como é que vocês conseguem, né? Se existe um incentivo político para que isso aconteça, ou se não, se parte de uma vontade individual, enfim, alguém, né, ajuda, colabora, enfim, coisas do tipo. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Depois eu queria, num outro momento, fazer perguntas para o Odair. E assim, se você puder, nesse meio dessa resposta, você também falar sobre a questão da demarcação, né? Porque eu sei que vocês fazem parte do parque, né? Então, no Parque Xová, e aí eu queria que falasse também um pouco dessas demarcações no meio dessa conversa. Por favor, obrigada. Ok, Patrícia. Bom, né, a gente tem realmente esses acessos hoje, né, em relação às tecnológicas, né, hoje. Só que, como eu já comentei anteriormente, né, para vocês, que a comunidade indígena, ele dificilmente tem acesso fácil, né? No caso, eu sofri bastante quando estudei fora na cidade, né, por ser um indígena. Tipo, a própria diretora da escola, né, falando para os meus pais, falando assim, como que você quer que seu filho estude na escola, né, da cidade, sendo que vocês são indígenas? Tipo, falando assim, vocês nem precisam estudar porque vocês vivem, né, dentro da aldeia, no caso, né? Vocês não precisam conhecer mais, né? Vocês têm sua própria cultura, tipo, vocês deveriam viver na aldeia e não fora. Mas, enfim, meu pai me matriculou lá na cidade e eu fui estudar, né? Então, conheci, né? Consegui aprender, consegui fazer amigos ao longo, mas, tipo, a gente sofre. Praticamente agora, atualmente é a mesma coisa, né? No caso, a gente tem interesse bastante em conhecer, né, outros espaços, outros locais, né, de trabalho, vamos dizer assim, né? Só que a gente não tem oportunidade, né? Tipo, tem adolescentes, né, hoje, sempre acompanho algumas adolescentes que estão participando aqui em São Vicente, né? Com algumas pessoas que estão, tipo, fazendo força para que esses adolescentes tenham espaço, né? Como o povo negro, né? Bem falado pelo meu amigo agora, que são mais conhecidos, né? Hoje, atualmente no Brasil, né? Com as suas culturas, com as suas, né? As atividades culturais, desde o hip hop, eu acompanho, gosto também de acompanhar algumas apresentações dos povos negros, né? Aqui em São Vicente, principalmente, acontece bastante e às vezes participo. Mas o indígena, ele dificilmente aceito em alguns locais, em alguns eventos, por conta, eu não sei do porquê, mas ele faz parte também da história do Brasil, né? Como os mais velhos sempre falam para mim, assim, por que que o não indígena não reconhece que a Terra, o planeta, né, o Deus colocou para todos nós para viver? Não é para as pessoas que tenham mais dinheiro, que, que é para viver na Terra onde... os mais velhos falam isso, né? Mas hoje é uma luta muito grande, né, em relação ao território, principalmente as áreas onde são habitadas pelos indígenas, ou, por exemplo, aqui em Paranapuã, a gente uma retomada, né, a gente busca esses direitos, né, juridicamente, né, com a FUNAI, com o Ministério Público, a gente vem trabalhando bastante para que seja reconhecido como terra indígena, mas ainda a gente está nessa luta, né? Mas tipo, a gente
apresenta várias propostas para os políticos, para os governadores, como que a gente quer, como que a gente vai viver, mas até o momento a gente não obteve a resposta ainda do próprio governo do estado, né? Mas a gente está lutando, né? Mas existe esse interesse, sim, Patrícia, da gente conhecer lá fora, trabalhar, lógico, né? Mas a gente não tem espaço, a gente não tem essa oportunidade, sendo que tem adolescentes que já terminou, né? Já estudou, né? Tem alguns que estão fazendo faculdade, inclusive lá em Santos, né? Tem alguns, acho que tem uns 5, 6 indígenas que estão fazendo faculdade, né? Na Unisantos, né? Em busca disso, né? Tem indígenas que também estão se candidatando, né? Para ser vereador, alguma coisa assim, né? Só que é um pouco difícil, né? Para a gente, porque essa falta de conhecimento, de aceitação é bem difícil, né? Então é uma luta muito grande, né? Na luta do indígena, né? Tanto é que até no próprio chamamento, né? As pessoas às vezes chamam de índio, né? De falta de conhecimento mesmo, né? Porque no outro país, quando se fala índio, é uma coisa que praticamente é falta de respeito, né? Porque índio se denomina como uma pessoa sem Deus, que não conhece a religião, né? Então, é um pouco doído as pessoas falar assim, olha um índio, né? Apontar para uma pessoa como se a pessoa não conhece nada, que a pessoa, tipo, não tem crença, não tem né? Esse tipo de conhecimento. Né? Tanto é que eu falo indígena aqui, porque eu não posso falar que é índio, né? Que a pessoa não é sem Deus, não tem conhecimento ancestral. Mas é isso, eu acho que aqui, no caso, a luta é territorial mesmo, né? A gente quer o reconhecimento, porque o Brasil, antigamente, não existia essa limitação, de que ali era uma outra, ali era São Paulo, aqui é São Vicente, ali é Santos, para o indígena não existia isso, era tudo no mesmo local, que a pessoa poderia vir morar e depois ia para outro lugar morar também, não existia essa limitação, você não é daqui de São Vicente, então você tem que voltar para Santos, não existia isso, né? Você não é aqui do litoral, tem que voltar para a capital, não existia essa limitação, né? Então, era tudo igual, tipo, o território era tudo igual, era da mesma pessoa que vivia ali, vivia em harmonia com todos, não existia. Só que com a chegada dos europeus existia esse conflito historicamente entre tupinambás e tupiniquins, né? Porque foram imposto isso, né? Tipo, o próprio europeu falou para os tupiniquins, aqui é sua área, você não pode deixar o seu parente vir aqui pegar a pesca. Né? A partir dali surgiu a guerra. Né? Isso que a gente tem que conhecer historicamente surgiu daí. Infelizmente eu tenho que falar isso porque as pessoas não sabem disso. Né? As pessoas falam, o tupinambá ele é carnívoro, ele comia gente, só porque ele mas fazia parte da cultura dele, né? Então a gente tem que saber mais dessas questões historicamente dos povos indígenas, também do povo negro, porque o povo negro sofreu bastante, né, com os indígenas na escravidão, na invasão dos europeus, trabalharam muito, né? A gente foi escravizado, foi morto em alguns momentos, né? As mulheres sofreram bastante, então acho que hoje a gente tem que ver essas partes históricas, né? Então a gente só precisa de oportunidade para trabalhar fora e ser ouvido mais pelos governantes. Então acho que é isso. Ai,
Perfeito, eu vou emendar minha pergunta para o Odair, porque eu te perguntei dessa questão dos recursos, porque eu sei que os recursos são bem escassos, né? Que vocês têm acesso e também que acaba que vocês acabam saindo muitas vezes da aldeia, né, para vender os artesanatos, e é isso também que acaba trazendo alguma renda, né? Por isso que eu reforcei essa questão e a importância de vocês conquistarem esses espaços de empregos e tudo mais. E aí obrigada, viu, Caraí, pela resposta. Agora que eu queria fazer a minha pergunta pro Odair. Queria que você falasse, olha, só uma cutucadinha, tá bom? Porque você sabe que eu adoro uma cutucada. Eu queria que você falasse um pouco sobre apropriação cultural, que é um tema que a gente já discutiu aqui na escola com os alunos, e um tema que gera um certo desconforto, né, para algumas pessoas aí, quando a gente fala essa questão da apropriação, ainda mais por alguns fatos aí que foram noticiados, né, enfim. Queria que você falasse a esse respeito. Então, acho que como foi falado pelo Caraí Mirim, os grupos tradicionais, eles entendem que a sobrevivência deles depende da manutenção da cultura, né? Então, a cultura, ela é o que identifica aquele grupo. As minhas práticas é o que determina que eu sou daquele jeito. Então, acho que tem um pouco a ver com isso, assim. Em ambientes mais fechados, como os indígenas, por exemplo, ou em culturas tradicionais do interior, isso é uma questão de sobrevivência. Se eu mantenho aquilo como próprio, como meu, isso significa que eu vou continuar sobrevivendo, né? Então, esse é um ponto. O outro ponto, Patrícia, e no livro que eu fiz que falava sobre escola de samba, a gente debate muito, eu debato isso, e outras pessoas também, outros historiadores, eles também estão debatendo isso, é que essa troca cultural, ela é ela é importante para a sobrevivência e manutenção, né? Então, por exemplo, se eu pensar na questão do samba, o cara tá lá, tem a música dele tradicional, enquanto samba, ele quer botar lá o bloco dele na rua, mas para ele pôr o bloco dele na rua, ele precisa de dinheiro. Para eu ter dinheiro, eu preciso construir algum tipo de relacionamento com pessoas que são fora do grupo, né? E aí esses caras eles vão atrás da prefeitura, eles vão atrás dos comerciantes, mas dentro dessa troca e dentro desse jogo de interesse, os caras também querem alguma coisa. Então, olha, para você ter o meu dinheiro para sair com esse bloco na rua, na hora que você for fazer lá seu samba enredo, você faz uma referência aí à cidade, fala que a cidade é maravilhosa, isso pensando no político, né? Fala que a cidade tem coisas boas, ou fala que o país tem uma coisa muito boa, tem coisas muito boas, que a natureza do país é ótima, que os três povos vivem numa perfeita harmonia. E aí isso aconteceu, assim, na história das escolas de samba e do samba, que é o que a gente chama de samba é uma espécie de um samba elogioso, né, à cultura brasileira. Então, é uma troca cultural, né? É uma espécie de troca cultural, é uma espécie de apropriação cultural, porque aquele samba que era próprio daquela galera que fazia um carnaval ali entre eles, os negros dos morros do Rio de Janeiro, ou as tias baianas que vinham, isso começa a se perder, né? Porque quando o carnaval surge, eu estou pegando um exemplo do carnaval, quando o carnaval surge no Rio de Janeiro, ele surge com as tias baianas de uma migração do final do século, que foram lá para o Rio de Janeiro, e elas queriam reproduzir a festa de reis que tinha na Bahia, só que levaram para o carnaval. Mas para elas fazerem isso, para elas continuarem com o seu desfile religioso, elas foram abrindo mão de muita coisa. E aí o carnaval passa a ser o que é hoje, né? Totalmente desconfigurado. Então, assim, vários outros elementos vão entrando aos poucos. Você tem a figura do carnavalesco, que vai trazer elementos do teatro, você tem essa coisa do carro alegórico, aí agora mais recentemente a gente tem a coisa da tecnologia, enfim, se a gente for pensar em apropriação cultural, o carnaval ele se desconfigurou todo, mas ao mesmo tempo eu penso que foi uma maneira de sobrevivência. Porque se o carnaval se mantivesse como um elemento extremamente tradicional ali, de um ciclo muito fechado, talvez hoje em dia ele não existisse mais. Então, dentro de uma negociação,
foi o que foi possível. Então, dentro de uma sociedade moderna, Patrícia, eu acho que a negociação para a existência da prática cultural, ela vai ser um elemento chave, assim. Dificilmente, dentro dessa sociedade moderna, tecnológica, capitalista, as pessoas vão continuar mantendo práticas culturais num ambiente muito fechado. Então, se a gente pegar, por exemplo, o exemplo do Caraí Mirim, que falou agora da tecnologia, do acesso às redes sociais que chegam nas comunidades, às vezes isso é de uma violência brutal, sabe? Uma adolescente que está vivendo ali dentro de uma cultura e, de repente, a tecnologia, a televisão chega naquele ambiente sem nenhum tipo de filtro e tal, ou ela tendo que conviver dentro de uma escola que não faz parte daquela cultura dela, isso chega a ser violento mesmo, assim, para a manutenção das práticas culturais. Então é isso, assim, eu só para tentar fechar essa minha ideia sobre apropriação cultural, eu não acho que as culturas elas devam se manter hermeticamente ali fechadinhas e tal, porque isso é impossível. Elas vão sempre ter que, de alguma forma, negociar. Mas essa negociação é também para que elas se mantenham ali como donas, né? como genitoras de uma determinada cultura. Então, por exemplo, esse cabelo aqui que eu estou fazendo, né? Que é o cabelo dread. Num determinado momento ele virou moda, e aí a gente vê várias pessoas usando, pessoas brancas e tal. Se eu falar que não pode usar, eu acho que eu estou usando uma fala, inclusive, autoritária. E eu acho que o autoritarismo não combina muito bem assim com uma sociedade melhor, inclusive. Perfeito, obrigada. Gui, assume aí. Agora eu vou ler a pergunta da Beatriz. Ela perguntou pro Caraí, eu acho que ela perguntou como encontrar ele nas redes sociais, porque ela falou entrar, aí eu deduzi que é encontrar. Aí como encontrar ele nas redes sociais e se Eu ele marquei com a nos sua... posts, tá? Eu marquei nos posts as redes da galera aí. E se ele com a sua aldeia abrangente com projetos para expandir a cultura. Bom, responder aqui a pergunta. Eu só queria fazer um comentário não lembro o nome do João Paulo, né? O amigo que hoje houve-se uma discussão bastante em relação a isso, né? Sobre a cultura, né? Da comunidade indígena, né? Como a gente tem uma mente bem mais aberta dos mais antigos, né? A gente vem traçando, né? Essas conversas com os mais velhos, com os mais tradicionais, né? Por conta disso mesmo, né? Porque a gente tem essa dificuldade de manter ali fechadinho, né? Porque houve essas discussões bastante com os vários lideranças indígenas em relação a isso, né? De expandir essa cultura, né? Então, a gente tem uma conversa bastante no dia a dia com essas possibilidades da gente levar essa tradição para que as pessoas conhecem, né? Tanto é que eu participo bastante em palestras para levar mais ainda conhecimento do povo indígena. E no caso nas redes sociais, né? Eu no Facebook tá como K Mirim Santos, né? Porque é o nome que recebi, né? A FUNAI registra, né, no documento, né, no nome português, né, que antigamente a gente brigou bastante para que na identidade, no registro, houvesse um nome indígena também, né, só que isso não aconteceu. Isso somente acontece na comunidade, né, que é chamado pelo nome indígena, né. No caso, meu nome é Caraí Mirim,
E lá na cidade, no documento registrado é Gilson Samuel dos Santos, né? Nome no cartório, vamos dizer assim, que foi registrado, né? Nas redes sociais, no caso é Camirim Santos, né? Para quem quiser adicionar, estou à disposição, né? E, e a pergunta, eu não consegui ouvir direito, Gui, que você falou a última pergunta, né? Ela perguntou se você, com a sua aldeia, é abrangente com projetos para expandir a sua cultura. Sim, atualmente a gente pensa isso, né? Tanto é que está havendo essa articulação fora, né, com o Ministério Público e com a FUNAI e também participante da Fundação Florestal, a gente tem algumas ideias para formar esse acordo juntamente com a Fundação Florestal, da gente entrar no acordo como que a gente vai ver essa parte de territorialidade na Paranapuã, como que a gente vai fazer as demandas, as organizações internas, juntamente com a Fundação Florestal e outros participantes dos órgãos governamentais, vamos dizer assim, né? Que a gente está procurando algumas opções para que a gente convive não com conflitos, né, mas com parcerias, né, para a gente montar algum projeto que tenha de acordo com o governo do estado ou com a Fundação Florestal, para que a gente essa área seja conhecida como um espaço de preservação ambiental e também com as tradições indígenas, né? Então a gente tenta buscar isso hoje atualmente, né? À frente da comunidade representante, eu vejo essa possibilidade da gente abranger esse espaço como um espaço onde existe essa função juntamente com a Fundação Florestal para que a gente mantenha essa cultura e essa ancestralidade de conhecimento, né, da própria cultura com as pessoas que querem conhecer, né? No caso, a gente ainda tem essa conversa ainda, a gente tem várias reuniões aí para acertar esses pontos, né, com as pessoas que estão participando dentro dessa, eles falam mediação, né, que a gente está fazendo mediação com o Ministério Público, com a FUNAI, com o Ministério Público e outros órgãos que estão participando, inclusive o município de São Vicente também está participando, então a gente vem trabalhando nessa linha. Tem outra pergunta do Evaldo Gonçalves. Ele perguntou se essa tolerância do brasileiro com a falta de responsabilidade, ele colocou como jeitinho brasileiro, é cultural ou problema de educação e cidadania mesmo? Acho que pode ser pro Odaí essa pergunta. Tá sem áudio. Vamos lá. Se o jeitinho brasileiro ele é cultural ou se ele é de cidadania, eu acho que Isso. é um pouco dos dois, né? É um pouco dos dois, porque assim, o jeitinho brasileiro, o que seria? Assim, ele não é bem uma transgressão da lei, ele não é um crime, mas ele é uma forma de burlar a lei, é uma espécie de caminho do meio, né? Que é uma coisa muito do brasileiro. Sei lá, então, por exemplo, se a gente pensar na questão do sinal vermelho, amarelo e verde. O sinal amarelo, ele é um alerta para você parar. Então, vai vir ali o sinal amarelo, você tem que parar. O brasileiro, ele vai entender meio que de uma outra forma, né? O sinal amarelo, ele é o lugar do avanço. Avança que dá para você passar. Então, essa é uma explicação do que é o jeitinho brasileiro. O guarda, você cometeu algum tipo de infração ali, o guarda vai te dar uma multa, e aí você resolve que quer conversar com ele, porque você é parente de alguém na cidade, que aquela multa não tem cabimento. Então, é isso, é um caminho do meio, uma espécie de forma que a gente criou de burlar a lei, que a gente leva para todos os espaços da nossa vida,
seja no trabalho, seja na nossa convivência com as outras pessoas, do nosso relacionamento mais próximo, ou seja nessa relação que a gente tem mesmo com a lei. Então, eu vejo assim brasileiros que vão para fora, especialmente para a Europa, assim, que falam dessa diferença, né? Então, na Alemanha está lá escrito que você deve atravessar na faixa. E aí o cara, o brasileiro, acostumado a atravessar em qualquer lugar que queira achar mais próximo, ele vai atravessar. E aí ele vai levar multa. E ele não vai entender aquilo, porque para ele podia passar, porque estava vazio, não estava vindo nenhum carro. Mas a lei é bem específica, ela diz que eu tenho que atravessar somente quando no lugar adequado. Então a gente tem essa dificuldade de se adequar às normas. Isso não é de hoje, isso já vem de muito tempo, inclusive desde o período colonial, porque no período colonial você não tinha a presença muito forte do Estado, né? O Estado português ele só chega aqui com os reis em 1808. E aí, até esse momento, a gente aqui ia meio que determinando as regras e a gente foi criando formas de burlar a lei. Aí a gente criou isso, nós criamos isso como um sinônimo nosso, né? O tal do jeitinho brasileiro. Eu acho que é aquilo. Eu falei um pouco sobre isso na fala, que determinar o que é alguém de um país é sempre uma construção artificial. Ela não significa exatamente que aquele país seja aquilo, mas cada país tem ali o que significa, o que seria aquele país, que em alguma medida isso reflete uma realidade. Então, o jeitinho brasileiro reflete assim parte da nossa realidade, né? A nossa insistência em não cumprimentos de leis, por exemplo. Acho que é isso. Agora eu vou fazer a pergunta. A Lauren, professora Lauren, estava com a mão levantada tem um tempo. Pode falar, professora. Olá, pessoal. Boa tarde. Primeiro, eu queria parabenizar o Caraí e o Odair pelas falas, por aceitar o convite também. É uma honra ter vocês aqui com a gente na escola. Bem, esse é um assunto que me comove muito, né? Porque eu também, né, tenho origem indígena e africana, sou mulher latino-americana. E, enfim, e a gente vê, né, todas as atrocidades que têm acontecido no país, e quando a gente estuda história, a gente vê que, na verdade, a gente nunca aprendeu história, né? Que a gente aprendeu mitos, porque a história é cheia de heróis, né? Mas esses heróis, eles mataram milhões, né? Quantos Auschwitz não cabem aqui na América? Bem, mas minha pergunta não tem muito a ver com a minha revolta, é uma curiosidade, né? Vocês veem, e aí a minha pergunta se dirige aos dois, vocês veem como é importante marcar a diferença, né? Se identificar como, enfim, os diferentes aspectos das culturas indígenas e negras, né? É importante marcar essa diferenciação ou basta ela ser identificada como brasileira? Começo? Tá, então eu vou falar aqui rapidinho. Eu acho que é importante marcar a diferenciação, sim, professora, porque o que seria essa cultura brasileira? Ela é basicamente o conjunto dessas outras culturas. E para ela ser brasileira, eu preciso dizer que ela é de origem africana, que ela é de origem negra, inclusive isso tem a ver com a acomodação do país, né? Porque se eu quero um país melhor, um país mais justo, eu preciso identificar quais as origens dessas culturas. E, de alguma forma, assim, eu preciso tentar fazer com que elas se preservem, né? Com que elas continuem existindo. Na questão, acho que da cultura indígena, o Caraimirim vai saber falar melhor que eu, claro, mas é também uma questão de sobrevivência. E na questão do negro, é uma forma de combate ao racismo, né? Porque as culturas negras no Brasil, elas estão muito associadas ao racismo. Então, por exemplo, na religião, essa discriminação relacionada à religião é também um aspecto de racismo, ou, sei lá, da música negra, que acho que hoje está muito mais incorporada, mas é preciso marcar posição, né? É preciso marcar posição e determinar o que seria essa cultura negra, de onde ela vem, suas origens, mas, ao mesmo tempo, considerar esse jogo de interesses da nação, para acomodar cada um, né? Existe um jogo de interesses dentro das culturas, é preciso. Até
mesmo essa ideia de cultura negra, ela se a gente for puxar lá atrás, ela é uma construção artificial, né? Porque lá no continente africano existiam pessoas de diferentes lugares. O cara que é ali da Costa do Marfim, que é essa área ocidental virada para cá para o Brasil, ele tem muito pouco a ver com o cara que está lá do outro lado da Costa Oriental, que veio também como escravo, né? Então, mesmo a cultura negra são culturas diferentes que vão se reconhecendo, se distanciando aqui no Brasil e, de alguma forma, vão criando aí o que é esse Brasil. Passo a vez. Cara, eu queria complementar? Pode complementar. Oh, bom, eu acho que o Brasil, no caso, se a gente fazer uma pergunta da diferenciação, eu acho que é somente na cultura, né? Porque o Brasil é uma mistura, né? A gente sabe que o Brasil foi uma mistura, né? Na época do descobrimento, né? Houve-se essa mistura, né? Lá atrás. Então, eu acho que na cultura, eu acho que existe sim uma diferença muito grande, né? Mas ao longo dos anos que foi se passando, houve-se essa mistura, né? Tanto é que surgiu outros povos, né? A partir do indígena e do negro, houve-se esse conhecimento cultural, desde do povo caiçara até os quilombolas, né? E o povo negro. Tanto é que a gente, quando vai ver algumas peças culturais, existe uma ligação entre povos indígenas e povos negros e outros povos, né? Desde dos artesanatos até os instrumentos musicais, né? Os tambores, né? O chocalho, né? Então, tudo isso, desde da pintura, né? Então, é uma mistura, né? A gente tem que conhecer que o Brasil é uma mistura cultural, né? Então, eu acho que a diferença existe somente na cultura mesmo, né? Eu acho que no conhecimento, na forma de como ele fala, na língua, né? Que existe essa diferença, só que houve-se uma mistura, né? Tanto é que alguns indígenas tem pessoas que são algumas albinas, né? Já surgiu em algumas aldeias, algumas indígenas, alguns indígenas vêm com cabelo, né, não muito liso, né? Então é uma mistura, né? Não, a gente não pode falar que o povo negro é separado do povo indígena, né? O indígena é separado do povo negro, né? Não existe, né? O meu pensamento hoje, atualmente, é isso. Houve-se uma mistura. Então, eu acho que a diferença seria no conhecimento, né? Nas tradições. Mas houve-se uma mistura, sim, muito grande, né? Ao longo dos anos aí. Desde do descobrimento até atualmente hoje. Agora tem uma pergunta do Nelson, estava com a mão levantada, vai querer perguntar ainda? Eu queria perguntar para o Caraí. A FUNAI continua ajudando eles a tomar conta das terras deles, porque, como diziam os brancos antigamente, né, eles invadiam a terra, tomavam de posse. Vocês estão tendo alguma ajuda da FUNAI? Porque eu moro aqui na região de Itanhaém, né, e aqui na divisa de Mongaguá tem uma tribo indígena, né, e Peruíbe também nós temos uma também, né, e eu queria saber se vocês têm algum suporte da FUNAI, né? Bom, a gente sabe que a FUNAI hoje sofreu vários cortes, né, do governo. Né? Então, ele tem essa dificuldade de atender várias aldeias. Né? Então, tem algumas aldeias que são já reconhecidas, homologadas, no caso lá de Peruíbe. Lá em Itanhaém tem algumas que ainda estão em processo de reconhecimento, de homologação, né, que é passado para a União, né, quando é demarcado. No caso aqui da Paranapuã, em São Vicente, a gente tem essa dificuldade com a FUNAI por conta mesmo
de ter essa briga judicial, né? Então, a FUNAI acompanha somente o judicial. Ele não tem o suporte o suficiente para dar assistência, né, para a comunidade daqui, por conta dos cortes que houve bastante, né, com a mudança do governo no Brasil. E a FUNAI sofre com isso, né, mas eles dão suporte aonde eles conseguem, né? Mas eles participam mais no judicial, com os documentos, com elaboração de proposta, alguma coisa assim, eles participam, mas assistência mesmo assim, do dia a dia mesmo, não, né? Mas a gente tem parcerias aí que ajuda bastante, mas a FUNAI é mais judicial, ele acompanha mais questões judiciais. Tá ok. Só mais uma perguntinha pro Caraí, se puder, só para complementar, só, desculpa. A tecnologia da cidade grande tem entrado nas aldeias indígenas, né? Hoje em dia com telefonia, celular, internet. Isso tem atrapalhado no convívio de vocês aí com os antigos, nos casos, os pajé? Sim, verdade. Isso aconteceu bastante porque antigamente os indígenas eram bem mais isolados, né? Eles não costumam sair bastante, né? Porque antigamente a gente, como eu já tinha comentado, a gente tirava tudo da própria natureza para sobreviver, né? Mas ao longo dos anos que foi se passando, a gente infelizmente teve essa dificuldade. Mas com a chegada né, desses novos conhecimentos dos adolescentes, e de certa forma atrapalhou, porque a gente se deslocou do conhecimento do ancestral para conhecimentos atuais, né? Então, tem 2 pontos onde, como eu já tinha comentado, a gente discute bastante com outras lideranças por conta desses conhecimentos atuais, né? Como que a gente vai levar as duas coisas paralelamente, em conjunto, né? Esse conhecimento, né? Conhecimento tecnológico com o conhecimento tradicional, como que vai ser, né? Então, a gente está trabalhando nesse sentido para que a gente consiga, pelo menos, levar esse conhecimento paralelamente em conjunto, né? Separar as coisas, né? Só que é difícil, né? Porque os adolescentes hoje, né? O celular, o conhecimento tecnológico hoje, existe várias coisas acontecendo, WhatsApp, jogos, né? Que surgiu, então os adolescentes sempre participam desse conhecimento, né? Mas a gente tenta buscar pegar esses adolescentes e colocar numa roda de conversa, passar o conhecimento do que é bom, do que é ruim, né? O que pode fazer nas redes sociais, o que não pode, né? Então a gente passa esse conhecimento para eles. Então, de certa forma atrapalhou bastante, mas também que é necessário a gente conhecer, né? A gente sempre fala para os mais velhos isso. A gente não pode ficar aqui, deixar que as pessoas, né, falem, que a gente não evolui, que a gente não trabalha, que a gente não faz nada, né? E mostrar para a sociedade que a gente está aqui, a gente trabalha, a gente pode fazer essas publicações nas redes sociais para que as pessoas conhecem, né? Então, esse é o meio, é uma peça de que a gente consiga mostrar para as pessoas a realidade da comunidade, o que se passa dentro da aldeia e as dificuldades. Então, a gente tem essa conversa com os mais velhos, só que os antigos, eles não entendem, né? Eles falam que é uma coisa ruim, né? É uma coisa que atrapalha, principalmente no conhecimento do adolescente, como é a tradicionalidade, mas existe as lideranças que têm esse conhecimento atuais, né? Antigamente nem existia cacique, vamos dizer assim. O cacique surgiu no ano onde a FUNAI, lá em 88, que a FUNAI pegou a responsabilidade de responder por aquele indígena. Então, escolheu uma pessoa mais velho, né?
para representar a comunidade. No caso, o cacique era o pajé, né, antigamente, que somente conhecia somente a espiritualidade. Ele não tinha esse acesso político, vamos dizer assim, né, de levar as demandas. A gente precisa melhorar ali, aqui a gente quer conhecer como território indígena. Ele não tinha esse pensamento, né? Ele só tinha esse conhecimento da espiritualidade, né? A partir daí surgiu o cacique, um representante político. Ele conhece política, né? Ele conhece o que acontece no mundo lá fora, como que está o governo atual, como que é os prefeitos, os vereadores, como que eles trabalham. Então ele acompanha mais isso, o que o pajé não conseguia acompanhar, né? O pajé hoje ele é da comunidade, sim, né? Mas ele faz mais parte da espiritualidade da pessoa, né? Que conhece as ervas medicinais, os remédios tradicionais. E o cacique, uma liderança, ele já é um representante político. Ele busca parcerias, ele busca acordo, ele busca conhecimento, né? Ele busca levar a cultura a representar lá fora. Então, isso é uma liderança. Mas, de certa forma, atrapalhou, mas também trouxe o conhecimento maior, né? Que a gente tem essa oportunidade de levar o conhecimento mais ainda, né? Tanto é que estou participando aqui com vocês. Muito obrigado aí. A gente vai partir para as últimas 3 perguntas, que a gente já se excedeu um pouquinho, tá muito bom, mas tudo que é bom acaba, né? Tem a pergunta do Rafael, da Thaís e da Beatriz. O primeiro foi o Rafael. A pergunta foi solucionada já, não se preocupe. Já? Eu ia perguntar e acabou saindo aí já. Bom. Tudo certo. Eu vou ler a da Thaís agora. Ela perguntou, acho que os dois podem responder, quem se sentir mais confortável. Ela perguntou: o quão prejudicial é para as culturas negra e indígena serem representadas por filmes, curta-metragens e outras produções visuais por pessoas que não fazem parte da cultura? Não entendi a pergunta. Repete para mim. Ela perguntou o quão prejudicial é para as culturas negra e indígenas serem representadas, as culturas serem representadas em filmes, curtas-metragens e outras produções por pessoas que não fazem parte da cultura. Uhum. Assim, logicamente é bastante prejudicial, porque se você quer transmitir a cultura, o mais importante e necessário é que pessoas que façam parte dessa cultura participem daquilo, né? Acho que hoje, por exemplo, no Brasil existe um debate muito importante, inclusive, sobre lugar de fala, né? Sobre, por exemplo, se a gente for pensar na escravidão, na cultura negra, ou na intelectualidade que fala sobre os negros no Brasil e tal, a gente viu desde sempre uma intelectualidade branca falando sobre a escravidão, sobre ser negro no Brasil e tal, mas hoje em dia a gente está vendo um processo diferente, né? Cada vez mais os negros é que estão tomando esse posto e falando sobre si, porque basicamente são essas pessoas que vivenciam ser negro no Brasil. Elas é que entendem dessas dores e desses sabores de ser negro. Então, a melhor pessoa para falar sobre o tema são os negros, né? Isso se aplica a esses grupos minoritários que a gente tem espalhado por aí, né? Tanto os indígenas como os movimentos dos LGBT, enfim, todos os grupos são importantes, que eles que detenham esse lugar de fala. Mas também é lógico que isso não pode ser como na fala que eu falei lá sobre o cabelo, isso não pode ser impositivo, né? Que eu tenha que falar sobre isso e que eu detenha o poder de falar sobre isso é importante, mas isso não pode ser um monopólio. O direito de falar sobre outras culturas todo mundo tem, é importante para o debate. Mas, cara, se eu estou produzindo um filme sobre cultura indígena, o indígena tem que ser o principal. Isso se aplica também ao cara ali do quilombo. Se eu estou produzindo um filme sobre negros ou sobre cultura negra, a melhor visão, o olhar, ele parte dessas pessoas que conhecem essa
essa realidade, né? Então, e voltando de novo ao assunto da representatividade, né, mano? Se eu consigo dar representatividade, eu acomodo melhor essa diversidade cultural que a gente tem dentro de um país como o Brasil. É isso. O cara gostaria de gostaria de cumprimentar? Tá mutado, Eu acho que é Sois. basicamente isso que o parceiro falou aí, é basicamente isso. Acho que ele complementou tudo aí. Tá bom. Eu passo para a última pergunta agora. É a Beatriz. Pode falar. Primeiramente, eu queria agradecer aos dois por estarem falando sobre temas tão importantes. E a minha pergunta é para o Caraí Mirim. Eu queria, nessa primeira fala, você falou que o pajé está com uma outra denominação dentro da aldeia. Eu queria que você pudesse falar de novo, por favor. Eu não consegui anotar na hora que você falou. Do nome você falou? Isso, porque assim, quando na sua primeira fala, você falou que o pajé está com outro nome. Eu não entendi esse nome. Ah, tá. Aí eu fiquei muito curiosa. Não, porque o pajé ele tem outro conhecimento, ele não tem um conhecimento político, vamos dizer assim, né? E ele tem duas funções, né? Desde o conhecimento onde ele traz, né? E é repassado para outras lideranças, a gente arcar com isso, entendeu? Então, o pajé ele tem essas duas funções, né? Onde ele alinha a liderança que está à frente e também repassa o conhecimento para a comunidade, né? Que vive ali junto. Então, no primeiro momento, lá antigamente, quando a FUNAI ficou como representante do indígena, ele escolheu uma pessoa representante, né, da comunidade, né? Então, antigamente era o pajé que era representante, né? Só que a partir dali mudou as coisas, né? Com as coisas que foram acontecendo, mudou, né? Porque o pajé não tinha, porque no Brasil é isso, né? A gente tem que ter documentação, tem que ter RG, CPF, e antigamente os mais velhos não tinham isso, né? Para acessar uma reunião muito grande, uma assembleia, ele tinha que ter esses documentos já em mãos e tal, e as pessoas que queriam falar sobre questão territorial, né, com essa pessoa, ele tinha essa dificuldade de passar, porque não sabia falar direito em português, não conseguia argumentar algumas coisas, então a partir dali houve-se um representante, no caso o cacique, né? O cacique já é um representante político, já não é um representante espiritual ou uma coisa que ele conhece a pessoa de como que ele vai alinhar. Tá? Então, o cacique é um representante político, ele vai pegar as coisas atuais, vamos dizer assim. Né? O pajé já é uma outra coisa. Aí, rapidinho, gente, perdão, Guilherme, eu sei que tá no horário, mas só para completar rapidinho. Então, assim, dentro da sua aldeia, o pajé sempre vai ser aquele líder espiritual, assim, da sua aldeia mesmo. E o cacique, o representante político, podemos dizer assim. Exatamente isso. Perfeito, obrigada. Agora sim, a gente vai para a última pergunta. Vou perguntar, eu acho que se direciona mais para o Odaí. Atualmente, nós vemos uma grande parcela da população empenhada na luta contra o racismo, o que mostra um avanço importante no movimento. Mas, em consequência, nós sofremos ainda com a desinformação e alguns conceitos são interpretados de maneira diferente. O que você tem a dizer sobre o que ando chamando de racismo reverso?
Cara, deixa eu ver, tá ligado? Tá bom, vamos lá. O que que seria, então, o racismo, né? O racismo é uma imposição, inclusive cultural, de um determinado grupo, tido como maioritário, né? Majoritário, mas o majoritário aqui não é necessariamente dentro de um conceito geográfico, né? Eu tenho mais, não, ele tem mais poder. Para contra um grupo minoritário. Nesse caso, se a gente pensar no Brasil, a gente está pensando aí na população negra, que ela é, durante muito tempo, e ainda é uma maioria, mas ao mesmo tempo ela não goza dos mesmos privilégios dos grupos brancos, né, de origem europeia. Então, assim, o racismo, ele não é só uma discriminação de cor, ele é uma discriminação de cor, mas que quem pratica essa discriminação detém o poder, detém os poderes econômicos, detém os poderes políticos, judiciais, de política, de polícia, inclusive, e esses poderes, eles não estão na mão das pessoas negras, né? Ou o poder de mídia, por exemplo, que determina o que é o belo, o que é o feio, eles não estão na mão das pessoas negras, eles estão na mão de grupos formados por pessoas brancas, e sempre estiveram no Brasil, inclusive. Então, sem esse domínio, não existe racismo, porque o racismo é uma imposição é, de estética, né? Mas que também ela precisa dessas outras imposições econômicas, culturais, inclusive. O negro não tem esse domínio. O negro não determina o que é a cultura no Brasil e nem determina para onde vai o dinheiro do Brasil. Quem determina são grupos brancos que sempre foram assim. No dia que isso acontecer, quando a população negra for, sei lá, a elite econômica do Brasil e determinar o que vai ser passado na televisão, e aí agir de uma forma discriminatória contra outros grupos, aí pode existir um racismo de negro contra branco. Hoje isso não existe. Hoje o racismo, já que o negro ele não tem esse domínio em nenhuma esfera, ele não consegue, não pratica o racismo. Sei lá, você pode chamar isso de discriminação, de bullying, mas dentro de uma ideia conceitual de racismo, isso não se aplica, porque para o racismo existir, ele precisa, o grupo dominante que pratica o racismo precisa ter o domínio sobre as outras ferramentas do Estado, e o negro não tem. Se você falar, sei lá na África tem um grupo de pessoas brancas que é oprimida por negros nativos. Aí, de repente, pode existir lá, mas dentro dessa ideia de racismo, não existe, sabe? Eu acho que é só uma forma de tentar camuflar o que é o racismo no Brasil, uma justificativa para o racismo, como outras também já foram criadas, como a ideia de que na África já existia a escravidão, enfim, uma forma de esconder o real problema. É o que eu penso sobre isso desse jeito, sabe? Não sei se eu fui claro assim, sobre qual que é a minha ideia de racismo reverso, como algo que não existe, já que o racismo, para existir, precisa do domínio sobre o sistema, né? É isso. A gente vai estar finalizando agora. É importante a informação, né? Tem que deixar as coisas bem claras para as pessoas. Pela minha parte, vou agradecer muito a participação de todos. Foi um prazer enorme poder estar moderando isso tudo. Foi um grande debate, foi maravilhoso e muito obrigado a todos. É isso aí, eu também vou agradecer, né, o convite não, né, vocês terem aceito o convite, Caraí Mirim e Odair, né, a gente está muito feliz, olha, a gente chegou a quase 100 participantes aqui online para assistir essa conversa. Foi incrível, acho que para todos nós, a gente aprendeu muita coisa e a gente também continuou com muita curiosidade de um monte de outras, né? É um papo que a gente com certeza vai continuar num outro momento. Estou muito feliz com as falas de vocês. Acho que a gente teve uma super aula. Hoje, uma conversa que era para durar 1 hora, durou 2. E isso significa que estava muito bom. Sem contar várias mensagens aqui no chat, elogiando, né? Mais uma vez reiterando todo esse discurso, né, que vocês trouxeram
tão brilhantemente. Tami, você quer falar? Sim. Bom dia novamente. Boa tarde agora. É que o papo estava tão gostoso que foi adentrando aí à tarde, tá? Obrigada, mestre Odair, obrigada, Caraí, tá? De verdade, eu sou professora de História e eu reforço isso nas minhas aulas e hoje vocês, tanto a fala da questão indígena que eu fico, não é índio, é indígena, né? A nossa cultura preta, que deve ser, sim, valorizada, tá? Obrigada, eu fico emocionada de verdade em vocês estarem divulgando tudo isso, tá? E força, porque a resistência, nós continuaremos aí a passar, né? Prepassar esses conceitos, tá? A cultura vai vencer, a cultura brasileira, tá bom? Obrigada. Diogo, quer falar? Eu não ia falar nada não, porque vocês já falaram tudo de forma maravilhosa. Assim, eu acompanhei cada minuto da apresentação e, para mim, foi uma aula. De verdade, foi uma aula. Eu sentei, prestei atenção, fiz anotações, e eu achei muito importante porque o conhecimento, às vezes, não chega a todos, né? Como a Tami falou, até hoje, o que se comemora, está lá no calendário, é o Dia do Índio. E eu não sabia. E aí, na hora que... E está escrito, está no calendário. E, assim, é uma falta de conhecimento que não se propaga. E é importante isso, né? É importante esse debate social, é importante esse debate cultural, é importante tudo que vocês estão fazendo pela luta e pela igualdade, né? Então, assim, eu só tenho a agradecer, gente. Muito obrigado a todos que participaram de verdade. Obrigado aos palestrantes por terem aceitado o convite da Patrícia, da Tamires e dos alunos. Obrigado, maravilhosos. Obrigado a Tamires e a Patrícia. Assim, eu tenho muito orgulho de fazer parte desse time de professores, de fazer parte da ETEC de Praia Grande. E gratidão, essa é a minha palavra. Muito obrigado mesmo. Vocês querem falar também, Odair, Caraí? Deixa eu me despedir, então, né, também. Assim, como eu te falei lá no começo, como eu falei para vocês no começo, a gente sente muita falta da conversa, né, porque você acaba ficando muito restrito. Então, a gente também aprende muito. Mesmo quando a gente fala, a gente aprende também. E foi uma troca de experiências, né? Acho que a gente tá todo mundo no mesmo barco, né? Eu acho que no final das contas, a gente está falando sobre o Brasil, sobre o que é esse lugar, sobre o que a gente quer que seja esse lugar. E a gente entende, pensando aí de novo dentro do tema da diversidade cultural, que a gente só vai ter um país quando as diversidades culturais forem respeitadas, identificadas, mantidas. Mas, claro, como eu disse, assim, eu acredito muito nessa lógica de que a cultura ela é algo vivo, né? Está sempre numa constante transformação. Então, por exemplo, eu aprendi agora sobre essa ideia do cacique. Eu não sabia, porque para mim era uma autoridade tradicional. Aí eu descubro que não, que ela também é parte do jogo, do jogo político de interação cultural. E reforça também um pouco daquilo que eu falei sobre essa necessidade, existência, persistência das interações culturais. Mas que, assim, não existe, né, Patrícia, um limite entre a gente vai descobrindo os limites, né, do que eu consigo manter ali intacto, como meu, intocável, com o que eu preciso fazer essa troca e construir algumas mudanças históricas, né? A gente isso vai acontecendo, né? Essa é a verdade. E a gente vai descobrindo, e é importante que a gente perceba assim, aquele momento houve essa mudança. A gente, enquanto história, né? Estou pensando aqui, enquanto alguém vai pensar assim, então aquilo foi importante para a gente, porque nem tudo é sempre tradicional. Obrigado. É só isso que eu tenho a dizer.
Bom, pessoal, eu também vou me despedindo aqui. Só queria agradecer bastante aí pela oportunidade de estar. Agradecer a Patrícia, né, que entrou em contato comigo e aceitei, porque eu achei que ia ser muito legal e foi muito bom mesmo, né? Foi mesmo. A gente aprendeu bastante, eu aprendi também um pouco a mexer nesses instrumentos, né? Quase não entrei, mas consegui. Mas é isso, eu acho que a gente está nesse caminho aí de levar os conhecimentos, né? De participar também junto com vocês, né? Independentemente da discussão, dos comentários, do que a gente vai passando, a gente conhece as pessoas, né? Isso eu sempre levei comigo, né? Por isso que eu conheço bastante gente, já tenho bastante amizades por aí e costumo sempre falar dessas questões, né? Que a gente tem que realmente conversar e sentar, né? Hoje dificilmente vai ter encontros, né? Por conta da pandemia, mas que quem sabe um dia a gente, né, vamos sentar todo mundo junto, conversar, né, tomar alguma coisa. Então é isso, eu espero bastante aí que lá na frente a gente consiga fazer mais e mais encontros aí para que a gente se fortaleça mais. Então, somente agradecer e estamos aí, sempre juntos. Obrigado. Gente, a gente que agradece, assim, em nome de toda a equipe, dos alunos que estiveram aí também com a gente, da galera que ficou online. A gente ficou assim durante muito tempo ali, quase chegando nos 100 participantes, né? O que é super difícil, e num sábado ainda, né? Então, quer dizer, todo mundo, muitos elogios nos comentários, parabéns pelas falas de vocês, parabéns, muito obrigada também, né, por vocês terem aceitado mais uma vez, obrigada por toda essa galera que ficou aí presente e acompanhou. E é isso, gente, a gente está encerrando então com chave de ouro a última live da Mostra Cultural desse ano. Esperamos sim vocês novamente, quem sabe numa próxima oportunidade ao vivo, né, ali juntinho. Agradecer mais uma vez, que vocês tenham um lindo sábado. A galera que é da escola, a gente vai publicar agora, né? A gente estava aqui ao vivo a manhã inteira, então agora a gente vai terminar de publicar os vencedores dos concursos. E muito obrigada a todos vocês que ficaram aí. Gui, parabéns pela sua mediação, querido. Foi ótimo. E é isso, gente. Muito obrigada. A gente se vê. Parabéns. Um beijo grande. Parabéns a todos e bom sábado, bom domingo para todos. Beijo. Parabéns.